Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, com o nosso programa Ápice Desenvolvimento Humano, sempre trazendo informações para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Hoje o tema é sobre solução de conflitos, gerenciamento de conflitos. Meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, vamos falar sobre isso. Algo que é tema crucial para muita gente. Treta, briga, discussão, discórdia, embate. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E receitas para lidar bem com conflitos. Como lidar bem com conflitos, como sair de situações de conflitos com eficiência, sem fugir, mas sim de maneira produtiva, de modo a encontrar solução prática, objetiva, que seja boa, né, o máximo possível para todos os envolvidos. Vamos lá. Então, primeiro falar um pouquinho sobre as emoções envolvidas aí com as brigas, com as discussões. Muitas vezes a gente tem muitas brigas que são causadas por pessoas que são muito raivosas, que são muito briguentas e que têm esse padrão de raivas acumuladas não resolvidas dentro de si. Se você é uma pessoa que sente isso, que volta e meia você está pé da vida, que volta e meia você facilmente fica raivoso, é importante trabalhar-se e descobrir, né, quais são os acúmulos de raiva não resolvidas dentro de você que fazem com que situações pequenas fiquem gigantes aos seus olhos. E aí você tem uma reação, ou seja, briga demais, fica com muita raiva com bobagens no trânsito, por exemplo, ou com bobagens do dia a dia. Então é preciso dar uma resolvida nisso, reprogramar, fazer uma limpeza neuronal, uma limpeza de memórias raivosas, memórias de experiências de engolir sapo. Então muitos sapos engolidos fazem com que você fique arrotando crocodilos, né? Diante de situações que não era para tanto. Submissão também, né? Então uma pessoa que se submete, que engole muito ainda hoje, acaba engolindo sapo, pode chegar, explodir tudo de uma vez só e nessa explosão causar desastres em relacionamentos e problemas na vida pessoal, familiar, na vida profissional. Então é preciso aprender um método de dar feedback, de comunicar que não seja violento. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa avaliar se existem questões não resolvidas emocionais, raivas acumuladas, medos acumulados, e a gente precisa resolver isso, né? A gente pode fazer isso de maneira eficiente, com programação neurolinguística. Você pode reprogramar acúmulos emocionais de qualquer ordem. Então, se você é uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito insegura, o fato de você ser inseguro demais já significa que você tem muitos medos, muita insegurança acumulada no seu sistema. Se você é uma pessoa que se diz raivosa, explosiva, irritada, irritadiça, então você tem raivas acumuladas no seu sistema. É possível fazer limpeza neuronal, limpeza emocional. Quando você faz essa limpeza emocional, naturalmente você se sente mais leve, mais equilibrado, você consegue lidar com a situação sem tanto estresse, sem medo ou sem ira. Isso é possível limpando emoções com técnicas de programação neurolinguística rapidamente, tá bom? E você pode fazer isso em atendimentos individuais na Ápice com garantia. Tem insegurança? Baixa autoestima? Tem explosividade, ansiedade, depressão? Sim, 3 sessões já no PCB Mudanças, devolução do seu capital investido. Só na Ápice Desenvolvimento Humano. Liga lá, 11 2361 5000. Experimenta, faça um teste para uma vida melhor. O que você tem a perder? Nada. Se não resolver, você não paga, não é? Só na Ápice Desenvolvimento Humano, técnicas de última geração, centro de pesquisa, desenvolvimento de metodologia e aprimoramento constante na Ápice Desenvolvimento Humano. Inclusive, damos formação nesses métodos. Vem fazer formação em PNL, em constelação familiar, em coaching, vem estudar comunicação não violenta na Ápice Desenvolvimento Humano. Tudo no telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000. Vamos lá. Uma outra questão importante para a solução de conflitos é você ter método para isso. Nós não tivemos método, pelo contrário.
Nós fomos treinados numa comunicação muito violenta, muito agressiva no nosso desenvolvimento humano. No nosso desenvolvimento desde do nascimento. Treinados quando observamos situações de violência verbal na família, na escola, né? É muito comum ainda, a gente percebe isso na mídia, os próprios líderes do país, a gente fica vendo eles batendo boca, às vezes até saindo na mão, né? Saindo na violência física no Congresso. As pessoas não tiveram um treinamento de gestão eficiente de conflitos. Nós não tivemos, isso é novo. Isso vem agora, nas últimas décadas, que vem sendo criados métodos para isso. E as gerações que vão crescer sabendo lidar bem com conflitos são as novas agora, são as crianças de hoje com os pais que foram treinados nisso, hein? Que são poucos, é novo. Então no Brasil, uma metodologia nova que vem crescendo muito é a comunicação não violenta. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Um método desenvolvido pelo psicólogo social americano Marshall Rosenberg, que faleceu há poucos anos. Marshall Rosenberg, método que ficou muito difundido, muito conhecido na Europa, né? Alemanha, se trabalha muito a comunicação não violenta há muito tempo, Portugal, Europa como um todo, existem muitos treinamentos de comunicação não violenta para a polícia, para exército de fronteira, centros de prática por bairros, centros de práticas de comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma metodologia extremamente eficiente, útil para quando você está com muita raiva de alguém, quando você está muito bravo com alguém. Imagine você ter um método que você pode ir lá e se comunicar com essa pessoa de uma maneira não violenta e eficiente, de modo a resolver a questão. Vou repetir. Então você está muito bravo com alguém, está de fato irado, seja com... E a gente tem isso, né, em situações do cotidiano, às vezes na profissão, às vezes em casa, até com cônjuge, às vezes a gente fica bravo com filho, com irmão, com pai, enfim, com colega de trabalho, com chefe, com colaborador, às vezes você está bravo. E muitas vezes quando você vai lá se comunicar, você vai acabar fazendo um estrago maior ainda, não é? E aí, então, às vezes tem gente que não comunica já com medo de fazer o estrago e aí vai matando a pessoa no coração. Quem não expressa a raiva, engole a raiva, acaba matando a relação. Sabia disso? Quem não expressa a raiva, acumula, chega uma hora que fala, não existe mais para mim, morreu. Ou seja, a vítima em excesso, a vítima que vai se vitimando com a agressão do outro, se torna no final o pior algoz. O pior algoz, né? Não é à toa que de vez em quando a gente vê aí adolescentes, justo aqueles que sofriam bullying, que eram excluídos do sistema, são aqueles que acabaram, né, em algumas situações que a gente vê, acabaram indo lá e matando, entrando e agredindo as pessoas da sala, os professores, entram com uma pistola matando todo mundo. Ou seja, aquele que se sente muito vitimado, no final acumula ira, acumula raiva e existe a chance dele se tornar um algoz terrível. Então, metaforicamente, no dia a dia, as pessoas que acumulam muita raiva acabam matando a relação. Ela é algoz da relação, morreu, não existe mais para mim. E aí tem gente que mata irmão. Como é que você deixa de falar pro resto da vida com um irmão? Alguém do seu sangue. Tem gente que mata pai e mãe, que não fala mais com pai e mãe. Veja só, alguém que te deu a vida. Ah, mas ele pisou tanto na bola comigo que eu não falo mais com pai e mãe. Bom, e aí não dá para dizer que é cristão, né? Não dá para dizer que é cristão e fazer o Natal e rezar e dizer fica com Deus. Não dá, né? Porque se a oração principal do cristianismo diz... perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e você não consegue perdoar, resolver o problema de relacionamento, comunicação, mágoas, raivas com sua própria mãe que te deu a vida, com seu próprio pai, com seu irmão de sangue. Então, é preciso resolver. O que eu quero te dizer é o seguinte, a pessoa que não consegue resolver, ela sente uma dor, uma raiva, ela se sentiu muito vitimizada, e a vítima é o pior algoz. O risco também é que a vítima fracassa, tá?
A tendência da vítima é fracassar, porque ela precisa estar certa, ela precisa dizer, olha como você me prejudicou, você é o meu algoz, então é muita tendência dela fracassar. É importantíssimo você limpar o seu coração de todas as mágoas e raivas, aprender a ressignificar, perdoar, se libertar disso tudo. Você pode fazer com técnicas de PNL de maneira muito eficiente em atendimento individual, ou fazendo um practitioner em PNL, um treinamento básico muito bacana. Isso a gente tem na Ápice. Entre em contato, tá? Telefone 11 2361 5000. Agora, voltando para a comunicação não violenta, CNV, o método comunicação não violenta, ele é um método muito eficiente de linguagem, um passo a passo na comunicação, que faz com que você consiga, como eu estava dizendo, estando muito raivoso, com muita raiva de alguém, com muita ira, você consegue ir lá e comunicar o que você precisa comunicar de uma maneira não violenta, de uma maneira produtiva e resolver o problema. Não é interessante isso? Não é super interessante? Veja só, né? É uma ferramenta maravilhosa. Tem gente que faz arte marcial para poder lidar com conflitos. Por quê? Porque muitas vezes não tem uma metodologia de comunicação que consiga resolver sem violência. Então vai discutir, a discussão vai inflamar, e aí no final das contas pode chegar até a brutalidade física. Veja só. Então a comunicação não violenta ela é extremamente útil para quando você está raivoso, conseguir expressar a sua raiva de uma maneira empática e não violenta, de uma maneira produtiva para a solução do problema. E agora eu vou dizer algo que aí sim, para mim, foi assim a grande sacada da CNV, foi o grande diferencial dela, da comunicação não violenta. É desenvolver uma metodologia prática, eficiente de comunicação, que você pode usar para quando uma outra pessoa está agressiva com você, está violenta com você. Então você imagine poder usar um método de linguagem que você vai desmontar a agressividade do outro de uma maneira não violenta, empática, e direcionar para a solução a comunicação. Vou repetir. Imagina alguém no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, em ambiente de rua, também funciona, inclusive em agressividade e violência de rua. Alguém está agressivo com você e você conseguir desmontar a agressividade dessa pessoa só com um passo a passo de comunicação eficiente, que vai direcionar para a solução. É muito interessante. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui do passo a passo da CNV, da comunicação não violenta. Então, agora a Ápice Desenvolvimento Humano, né, põe no Brasil esse curso Comunicação Não Violenta aqui em São Paulo, capital, tá bom? Você pode vir fazer o curso de Comunicação Não Violenta, são 2 finais de semana, você pode fazer o curso introdutório, um final de semana só, e depois, se quiser, você vai para o avançado e faz mais um final de semana. Se você quiser, você vem para uma palestra, um workshop, uma palestra noturna, breve, de comunicação não violenta, para conhecer, que vai acontecer logo mais. Então temos workshop de comunicação violenta numa noite e depois temos o curso de CNV, o curso de comunicação não violenta, o básico e avançado, útil para você usar no seu dia a dia de trabalho, útil para profissionais da área da segurança. Nós damos treinamento para polícia, para policiais com comunicação não violenta. Então, profissionais da área da segurança, você que quer simplesmente conseguir resolver os seus conflitos com eficiência, você que lida com pessoas agressivas e quer aprender como desmontar a agressividade delas de uma maneira empática e eficiente, boa para ambos. Venha aprender comunicação não violenta na Ápice Desenvolvimento Humano. Treinamento começa no início de abril, são 2 finais de semana. Você pode fazer um por vez ou pode fazer os 2 juntos, com um desconto melhor, fazendo os 2 juntos, o básico e o avançado. Agora, em abril. Comunicação não violenta na Ápice Desenvolvimento Humano, com certificação. Venha se capacitar para gerenciar muito bem conflitos. Tá? Comunicação não violenta não é apenas um método de feedback. Não é um método de feedback, é um método para solução de conflitos. É além disso, é bom para feedback e é bom para resolver um conflito intenso que se tenha a qualquer momento que possa acontecer. Você vai e usa um passo a passo que desmonta a agressividade do outro de uma maneira empática e eficiente,
E você pode usar também para quando você é quem está super decepcionado, magoado ou com muita raiva, ir lá e conseguir comunicar isso de maneira eficiente, de modo a resolver a situação de maneira produtiva. Comunicação não violenta. Entre em contato com a gente no 23615000 para saber mais, para se inscrever para o curso, ou vem como um primeiro passo, vem conhecer, fazendo um workshopzinho breve, 3 horinhas, numa noite, numa terça-feira, que vai acontecer em março. Se inscreva já, falta um mês só, tá bom? Telefone 11 2361 5000. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos do passo a passo da CNV. Uma coisa importante da CNV é a identificação dos sentimentos e necessidades. Vamos lá. Nós entendemos que por trás de todo comportamento existem necessidades, mesmo comportamentos considerados nocivos, tá? Quando você está com vontade de ir lá e xingar alguém ou brigar com alguém, por trás disso, antes disso, existe um sentimento, que é uma raiva, uma mágoa, né? Um sentimento de tristeza, uma decepção. Então, se existe, a gente pode perceber o sentimento e perceber qual é a necessidade que não está sendo atendida. Por exemplo, eu tenho necessidade de respeito e eu entendo o que você fez como um desrespeito. Então eu fiquei com raiva, né? Veja só. Ou eu tenho a necessidade de organização, de ordem. Isso é importante para mim. E você mexeu aqui na minha mesa e deixou ela de uma forma diferente da forma que eu deixo. Ou seja, saiu da ordem que eu gosto de ter. E aí isso me deixou irritado. Então veja só, eu fiquei irritado porque uma necessidade minha não foi atendida. A necessidade de respeito, a necessidade de ordem. Então aprender a identificar qual é a nossa necessidade, qual é o nosso sentimento, por si só, já faz com que a gente perceba que, poxa, eu fiquei com raiva, eu fiquei irritado porque essa é uma necessidade minha. Uma outra pessoa poderia ficar de boa, não é? Você já viu uma pessoa que te irrita, mas tem uma outra pessoa que aquela pessoa não a irrita, que ela lida numa boa? Por quê? Porque se te irrita, é porque existe uma necessidade sua que não é atendida no momento da interação com essa outra pessoa. Então, aprender a comunicar quando você está com muita raiva de alguém é comunicar, né? Com raiva, ou você comunicar quais são os seus sentimentos, qual é a sua necessidade e saber fazer um pedido de uma maneira empática e não opressora. Um pedido que não é uma exigência, e sim apenas um pedido, né? Então vamos lá, vamos para os 4 passos da comunicação não violenta, que são observação, sentimento, necessidade e pedido. Então vamos lá. Se alguém, por exemplo, vem dar opinião no seu trabalho, no meio do trabalho, quando você ainda não pediu a opinião, alguém está dando opinião e isso super te irrita. Um exemplo aqui. Você está fazendo um trabalho e aí alguém vem e fala, olha, isso aí não está bom não e tal. E você fica pé da vida com isso. Como comunicar isso de uma maneira não violenta através da CNV? Fazendo uma observação sem julgamento. Por exemplo, eu ainda não concluí o trabalho e você está me dando opiniões, sugestões. Depois dizer qual é o sentimento e a necessidade. Eu fico irritado com isso. Necessidade. Porque eu tenho necessidade, para mim é muito importante privacidade durante o processo de criação. Para mim é importante eu fluir no meu processo de criação. E quando você me dá opinião no meio, o meu processo de criação ele quebra. E aí fazer um pedido. Você pode, por favor, esperar eu concluir o trabalho? E aí sim, esperar que eu te peça a opinião, porque ela é importante para mim. Mas depois que eu já concluí a ideia inicial, e aí eu vou e te peço a opinião, você pode, por favor, deixar acontecer o meu fluxo criativo, aí no final do trabalho eu te peço a opinião? Tá? Então, veja só, eu estou comunicando de uma maneira não violenta a minha irritação, minha necessidade, meu sentimento, né? E o meu pedido. Então vamos lá para uma situação um pouco mais tensa. Então você numa reunião, alguém falou mais alto com você, te interrompeu e tomou a palavra.
E essa é uma pessoa que faz isso várias vezes, com outras também, é o padrão dela. E ela te fez isso, só que você fica com muita raiva nesse sentido, porque você entende como um desrespeito. Você pode chamar essa pessoa para um feedback. Então vamos lá, um feedback empático dentro da comunicação não violenta. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Observação. Ó, em tal momento em que eu estava falando, você me interrompeu, falando alto. Sentimento. Isso me deixou muito irritado, eu fiquei com raiva naquele momento. Expressar a raiva falando que você teve raiva não é considerado violento, tá? Necessidade. Eu fiquei com raiva porque para mim é importante, para mim é muito importante concluir o meu raciocínio. Respeito para mim é importante, eu entendo isso como um desrespeito. Pedido. Você pode, por favor, numa próxima vez, esperar eu terminar a ideia e aí você faz a sua ponderação? Aí você coloca a sua opinião depois que eu terminar a ideia? Quer dizer, então você faz um pedido de uma maneira não violenta, né? Muito mais chance da pessoa entender, muito mais chance dela te compreender, ao invés de você já chegar, não gostei do que você fez, você me interrompeu e você é muito intrometido. Ixi, aí acabou com tudo, né? Então, passo a passo eficiente para você expressar a sua necessidade de um modo empático e não violento. Agora vamos lá, vamos para um exemplo de quando é a pessoa quem está com raiva com você, é ela que está com raiva com você, é ela que está agressiva e não adianta você querer dar um feedback, de você querer expressar seus sentimentos e necessidades quando é ela que está agressiva. Então vamos lá, a pessoa está bravíssima com você com alguma coisa. Por exemplo, você chegou atrasado numa reunião importante e a pessoa está brava com você e fala você sempre atrasa e tal. Então vamos lá. Ao invés de se defender ou de ficar quieto, você pode ter uma comunicação empática. Então vamos lá. Comunicação empática você está dizendo que eu atrasei hoje e de fato tem meia hora de atraso. Observação. Sentimento. Parece que você ficou com muita raiva, que você ficou muito chateado com isso. Necessidade. Porque para você, pontualidade é algo importante, não é isso mesmo? Perceba, a outra pessoa já vai dizer, nossa, ele está entendendo as minhas necessidades. A outra pessoa já relaxa, né? E aí você diz, puxa, você gostaria que eu chegasse na hora. Pronto, você já deu empatia para outra pessoa. E aí você pode dizer, puxa, eu sinto muito, desculpa, eu vou buscar fazer de uma maneira diferente, eu tenho dificuldade com a organização, mas eu vou fazer algo diferente. E até, puxa, que dica você pode me dar? Ou dizer, não, puxa, desculpa, hoje aconteceu um imprevisto que foi isso, eu entendo dessa sua necessidade, não é minha intenção gerar tudo isso. Mas quando você comunica dessa forma, OSNIP, observação, sentimento, necessidade e pedido, identificando o sentimento, o pedido do outro, a necessidade do outro, você está comunicando algo muito importante, que é, eu me interesso pelas suas necessidades. Isso é empatia. Então, se a outra pessoa está muito agressiva, vamos lá, né? Um policial precisa fazer ali o seu momento de rotina de fazer ali uma investigação com alguém, né? Então pedir para a pessoa colocar a mão na parede, fazer uma revista. É importante ele fazer essa revista, mão na parede, revistar a pessoa se ela está com alguma coisa. E aí de repente a pessoa fica agressiva e fala, nossa, o que você está fazendo? Não vou botar a mão na parede não. O policial vai ter que ir para a violência, é super desconfortável, né? Uma maneira que ele pode dizer eu estou pedindo para você colocar a mão na parede, você está dizendo que não vai colocar não. Por quê? Você está se sentindo agredido com isso? Você está... para você, respeito é importante? Você está se sentindo desrespeitado? É isso? E a pessoa vai dizer... Quer dizer, você já está comunicando isso para a pessoa, ela vai dizer sim, Não, fique tranquilo que eu respeito você muito, eu só preciso fazer o meu trabalho, é importante nesse momento. Com muito respeito eu te peço, para que eu possa fazer o meu trabalho. Quer dizer, então você já desmonta a agressividade do outro, você já tem chance de conseguir quando você identifica necessidade, pedido, sentimentos da outra pessoa. Então, estamos no final do programa. Num outro programa eu vou poder falar com mais exemplos sobre comunicação não violenta. Achou interessante? Entre em contato com a Ápice. Temos um workshop breve aí, super baratinho, numa noite agora em março. Você pode vir numa terça-feira fazer. Telefone 11-2361-5000. E treinamento mesmo aprofundado, com básico e avançado de comunicação não violenta. Logo mais em abril.
Telefone 11 2361 5000. Atendimentos individuais na Ápice para qualquer questão que você queira resolver. Formação em PNL, coaching, constelação familiar. Tudo isso no 11 2361 5000. E vem participar de workshops de constelação familiar toda segunda e quinta-feira. 11 2361 5000, apcidesenvolve.com.br. Foi um prazer estar contigo. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.